Eu quero trazer uma palavra ao teu coração com a temática a fé que restaura relacionamentos. Nós estamos nesse mês da família com a temática família movida pela fé. E hoje a porção é uma fé que é capaz de restaurar relacionamentos. Uma fé que é capaz de trazer restauração para casa, para o casamento, para o relacionamento com os filhos, para o relacionamento familiar. Que tipo de fé é essa? Nós vamos aprender com esse texto que é muito conhecido, essa parábola contada por Jesus do filho pródigo, mas acima de tudo fala sobre uma realidade da família. Jesus, quando cita aqui, ele cita personagens da família, fala de contextos da família, fala de realidades, de cenário que uma família vive, não diferente no tempo como esse. E nós sabemos, irmãos, que uma das maiores dores dentro de uma família, ela não é a dor financeira, ela é a dor emocional. Famílias hoje têm sofrido, padecido, têm se quebrado por causa de dores emocionais não resolvidas. Quantas famílias não sentam à mesa e sentem-se distante um do outro? Quantas famílias não moram na mesma casa e vivem como estranhos? Quantas famílias não carregam mágoas escondidas atrás de sorrisos nos lábios? Essa é uma realidade, irmãos, muito próxima. E talvez seja a realidade de alguém que esteja nessa noite aqui. O fato é que existem famílias que estão hoje separadas, mesmo morando na mesma casa, mas separadas por algo chamado orgulho. Orgulho, irmãos, ele é algo muito maléfico para a vida do homem. Tanto que Deus diz que ele abate os orgulhosos. Orgulho não agrada o coração de Deus. O orgulho não traz aroma suave à presença de Deus. O orgulho não traz a presença de Deus para casa, para o casamento. Orgulho é uma das armas que o diabo usa ainda hoje, para gerar afastamento, para gerar rompimento, para gerar quebra de aliança, para gerar falta de unidade. Muitas famílias convivem com orgulho. E o reflexo disso são famílias separadas, famílias estranhas, famílias que carregam mágoas por causa do orgulho. Palavras que geram feridas. Famílias, irmãos, hoje que estão destruídas pela falta do perdão, estão cansadas emocionalmente. São realidades que a gente convive com elas. E que tem casas ao nosso lado, talvez vizinhos, que estão convivendo assim. Mas como igreja do Senhor nesse tempo, Deus quer nos fazer gerar uma fé capaz de sermos um instrumento na direção da nossa família e de demais famílias. Que essa fé nos torne instrumentos de restauração e não de divisão. Que essa fé nos torne instrumentos de cooperação com a obra de Deus e não de gerar empecilho para a obra de Deus. Que essa fé nos gere como instrumentos de trazer conexão de volta, trazer aproximação, quebrar os muros de separação, de colocar por terra os planos do diabo. Muitos hoje acreditam que não há mais solução. Quantas famílias a gente não ouve, não atende, que diz não tem mais jeito. Mas nós não podemos esquecer nunca que o Evangelho é a maior prova que Deus ainda restaura famílias. O Evangelho é a maior prova que Deus ainda pode restaurar qualquer situação. Deus ainda pode mudar qualquer coração. Deus ainda pode refazer qualquer história falida. Porque onde a graça de Deus entra, irmãos, o orgulho perde a força. Você pode dizer isso comigo? Aonde a graça de Deus entra, o orgulho perde a força. Esse texto de Lucas 15, irmãos, apresenta o contexto de uma família. Essa história não fala apenas de um filho perdido, ela fala também de um pai ferido. A gente não pode esquecer aqui do personagem chamado pai, que teve que ouvir de um filho pedindo a sua herança. Eu queria pedir que em nome de Jesus não tivesse movimentação, irmãos, na hora da palavra. Eu não preciso estar falando isso constantemente. Na hora da pregação, eu não quero ninguém lá fora, nenhum líder, nenhum discípulo. Você veio para o culto
para ouvir a palavra de Deus. Então aguenta firme aí 30 minutos, 40 minutos, amém? Do teu tempinho, tá bom? Você passa muito mais tempo às vezes em qualquer outro lugar, mas aqui parece que dá um negócio que a gente, irmão, em nome de Jesus, fica firme, deixa Deus ministrar o teu coração, e às vezes Deus quer ministrar quem está do teu lado também. Voltando à palavra, esse texto, irmãos, não fala só sobre o filho, ainda que a epígrafe da parábola seja o filho pródigo, mas Jesus queria falar sobre o contexto de família, porque ele apresenta um pai e um pai ferido. Naquele tempo, historicamente falando, irmãos, culturalmente falando, era algo muito absurdo um pai judeu ouvir de um filho pedindo a herança para ele, enquanto ele estava vivo. Era como que o filho estava desejando a morte do pai, porque herança só se dá quando o pai morre. Herança só se passa para o filho quando é um tempo determinado. Então um pai ouvir de um filho que queria a parte dele e que vai embora, era uma ferida emocional, irmãos. Quantas famílias não convivem assim, com feridas emocionais, por causa de palavras, por causa de desejos, por causa de posicionamentos? Essa é a realidade hoje dentro das casas, e a gente precisa cuidar disso, porque a gente pode estar, irmãos, convivendo com a ferida emocional e achando que o tempo vai resolver. O tempo não resolve feridas emocionais, o tempo não resolve pendências emocionais. Nós precisamos nos posicionar em fé para sermos instrumentos de cura dentro da nossa casa, para os nossos parentes e para famílias demais. Você precisa deixar que a fé que você professa em Jesus seja capaz de curar as suas emoções, de quebrar o orgulho no coração, e você apregoar a graça de Jesus através de você. Que fé é essa que faz o contrário? Que fé é essa que a gente, quando tem que dar graça, a gente dá, irmãos, injustiça? Se tem uma coisa que sustenta a obra de Deus, são atos de justiça. Se tem uma coisa que sustenta a obra de Deus, é arrependimento. Se tem uma coisa que sustenta a obra de Deus, é oração e adoração. Isso precisa partir de mim e de você, na direção da nossa casa. Esse texto também apresenta um irmão amargurado dentro de casa. Era o irmão mais velho. Você vê que quando ele é confrontado, logo sai do seu coração aquilo que ele carregava, uma amargura. Talvez por ver um filho mais predileto dentro de casa, um filho talvez mais amado, mais apreciado. Quantas famílias não vivem assim, um tipo de amargura semelhante? Mas vai guardando, achando que você vai resolver a amargura, irmãos, e a gente está tomando uma água amarga. E achando que quem vai sofrer é o outro. Não, quem sofre somos nós, por guardarmos a amargura dentro da nossa alma. E também nós vemos uma família quebrada emocionalmente, porque o pai teve que conviver na obrigatoriedade de repartir os bens para os dois irmãos, ver o filho ir embora, e a casa fica como? A família quebrada. Essa é a fotografia, esse é o cenário de muitas casas hoje. Esse é o cenário de muitas famílias hoje. Mas o que isso tem para nos ensinar? Primeira coisa, uma família firmada na fé, movida pela fé, ela aprende a liberar perdão. Nós não aprendemos sobre perdão no mundo. Nós não aprendemos sobre perdão nas faculdades. Nós não aprendemos sobre perdão na escola, no colegial. Nós não aprendemos sobre perdão com as amizades lá fora. Nós aprendemos sobre perdão com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a presença do Senhor nas nossas vidas. Não há outro lugar que você possa aprender sobre perdão, a não ser com a pessoa de Jesus, a não ser com a palavra de Deus, a não ser na igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por Ele me alcançar, por Ele mudar a minha trajetória de vida. Eu louvo a Deus por, há 27 anos atrás, o Senhor me encontrar quando eu estava na maior crise da minha vida. E a igreja me ensinou tudo o que sei hoje. A palavra do Senhor me ensinou a tudo o que eu sei hoje. Porque eu só aprendi a perdoar, tendo que perdoar na igreja. Mas, irmãos, uma família, alguém que tem fé,
alguém que tem fé em Cristo, ele precisa aprender a liberar perdão. Não é ouvir sobre perdão, é exercitar o perdão. Porque se alguém te pergunta o que é perdão, você talvez saiba uma definição muito linda, mas a questão é, você tem exercitado perdão na sua casa, na sua família? O texto diz no verso 20, que quando o filho cai em si, a Bíblia vai dizer que quando ele cai em si aonde ele estava, depois de perder tudo, depois de jogar fora toda a história, depois de romper com a sua casa, depois de estar lá sendo humilhado, porque para um judeu cuidar de porcos era a maior humilhação. Ele estava lá cuidando de porcos de alguém estranho e tendo que comer às vezes a comida do porco. Aí a Bíblia diz que ele caindo em si, ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai. E ele faz todo um enredo. Quando eu me deparar com meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Querendo mexer com as emoções do pai, querendo achar que a sua palavra bonita vai mudar o coração do seu pai em direção a ele. O coração do pai nunca mudou, irmão. Porque o coração do pai nunca muda. Quando a Bíblia diz que quando o pai vê o filho de longe, o pai não espera, ele vai ao encontro dele, corre e dá um abraço. Quem errou nessa história? Foi o filho. Quem machucou nessa história? Foi o filho. Quem desprezou a família? Foi o filho. Mas quando ele voltou, ele encontrou perdão. Quando ele voltou, ele encontrou uma resposta que ele talvez nunca imaginasse. Isso nos ensina que a fé perfeita é baseada em algo que é inegociável, que é o perdão sincero. Não adianta sermos uma igreja que a gente diz: a gente crê em Jesus, mas se a gente não exercitar perdão para o mundo, para as pessoas, e às vezes até dentro da própria igreja, talvez seja uma fé vazia, talvez seja uma fé teórica. Fé teórica não funciona para as coisas do Senhor. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé exercitando. O pai exercita o perdão. E isso reflete, irmãos, uma graça presente no coração daquele pai, capaz de quebrar o orgulho resistente. Porque não é fácil, irmãos, o pai ter que conviver com essa história. Não é fácil para algumas pessoas, talvez você diga, e você pode até ter razão, dizer: não é fácil, pastor, eu tenho que conviver com isso, eu tenho que aceitar isso, eu tenho agora que me passar para isso, eu tenho que suportar isso. Tudo bem, não é fácil, e ninguém está dizendo o que tem que ser. Agora a questão é, você, até onde o teu orgulho vai te levar, até onde essa resistência vai te levar, quais são os frutos dessa posição que você está tomando. A Bíblia está ensinando aqui que é possível restaurar a partir de uma graça e de um perdão existente, que não é sobre você, é sobre Jesus na sua vida. Humanamente nós não temos graça para dar a ninguém. Humanamente nós não sabemos perdoar a ninguém. Mas quando Jesus está em nós, irmão, aí a graça se torna maior do que o nosso orgulho, o perdão se torna maior do que a nossa própria justiça. Deixa Jesus conduzir o teu coração. Deixa Jesus conduzir você. Você quer ver um exemplo bíblico? Gênesis capítulo 45. José, ele é vendido pelos seus irmãos. José, ele é maltratado pelos irmãos, ele é abandonado pelos irmãos, ele é arrancado da casa de seu pai pelos irmãos. José foi traído, vendido, humilhado. Mas anos depois, irmãos, 20 anos depois, quando os irmãos foram até o Egito, e ele teve a oportunidade de se vingar, de aplicar sua justiça própria, como eu e você temos todos os dias a oportunidade. E às vezes a gente nem percebe que a gente está exercendo uma justiça própria, acima de um perdão sincero. José tinha tudo para dizer aos irmãos: agora eu vou pagar o que vocês fizeram comigo. Mas José escolheu perdoar. José escolheu servir ao Senhor. José escolheu adorar o Senhor com seus atos. Sabe o que aconteceu? O perdão restaurou toda a família. Dá um glória a Deus por isso, irmão. O perdão é capaz de restaurar não só o teu coração, mas toda a tua casa e toda a tua família. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite?
Quais são os desafios reais para um tempo como esse? Famílias destruídas por mágoas antigas. Até quando você vai carregar uma mágoa no teu coração? Até quando você vai carregar uma mágoa na tua alma? Até quando você vai viver magoado com fulano, com cicrano, com o marido, com a esposa, com filhos, com sogra? Balança essa pessoa e diz assim, em nome de Jesus, não fique magoado com a sua sogra. Diga assim, sogra é bênção. Vai lá, diga, profetiza, diga assim, a minha sogra é uma bênção. Profetiza aí, irmão, diga, a minha sogra é uma bênção. Por quê? Porque ela te deu o teu amor, amém? Quando você tiver a oportunidade, manda usar para ela. Minha sogra, a senhora é uma bênção. Ela vai dizer, o que tu quer, menina? Tá querendo o quê? Não liga não, amém? Famílias destruídas por mágoas antigas, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Só quem se alimenta de mágoa é o inimigo. Então vamos ser pessoas mais curadas, mais leves. Casamentos feridos por palavras e atitudes. Irmão, até quando o orgulho vai nos fazer guardar uma ferida? Porque a gente não é capaz de sentar olho no olho e dizer assim, meu amor, me perdoe por aquela palavra, me perdoe por aquele gesto, me perdoe por aquela atitude. Ou você dizer, eu te perdoo por as palavras que você me disse, sem nem a pessoa precisar pedir. Até quando a gente vai levando orgulho no nosso coração, achando que as coisas vão se resolver, achando que vai melhorar? Pode até melhorar, mas transformar precisa de perdão, irmão. Você não precisa de teu casamento ou a tua família melhorar, você precisa de uma transformação. São pessoas afastadas emocionalmente. Orgulho que impede a conexão. Às vezes você é tão orgulhoso que você é capaz de dormir de costas um para o outro. Você está na mesa e não ter diálogo. A gente precisa romper isso em nome de Jesus. Orgulho cega, irmão. Dificilmente alguém que tem orgulho vai reconhecer que tem, porque orgulho cega. Você acha que está fazendo certo, você acha que tem razão, você ainda consegue defender aquilo que você levanta como bandeira, mas na verdade, irmãos, é o orgulho que precisa sair de cena. Você precisa reconhecer. Não, eu estou falhando, eu estou errando, eu quero ajuda, eu preciso de mudança, me ajude a mudar, me ajude a não fazer mais igual. O orgulho nos deixa resistentes, o orgulho nos deixa vaidosos, nos deixa insubmissos. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele abate aonde tem orgulho, mas Ele exalta onde tem humildade. Deixa Deus agir na tua casa, amém? Abra as portas para Jesus começar a fazer diferente no teu relacionamento, a partir da tua humildade. Humildade não te rebaixa, humildade só fala que você serve ao Senhor. Eu prefiro perder minha razão do que perder minha humildade. E por muitas vezes eu sou assim, você pode até fazer uma interpretação de que o pastor é muito bonzinho, o pastor é muito manso, às vezes até o pastor é muito besta. Eu prefiro perder a minha razão do que perder a minha humildade. Porque eu sei que é na humildade que o Senhor exalta, é na humildade que o Senhor faz. Então perdão não muda o passado, mas transforma o nosso futuro. Sai daqui nessa noite decidido a usar o perdão, a exercitar o perdão. Mas pastor, eu estou cansado de perdoar fulano e cicrano. Quantas vezes Jesus responde isso para você? Quantas vezes for necessário? Você está comigo aqui nessa noite?
Famílias fortes não são aquelas que nunca ferem. Famílias fortes na fé são aquelas que aprendem a se curar através da presença de Jesus. Segundo, uma família firmada na fé, ela aprende a voltar para casa. O texto diz no verso 18, que aquele jovem caindo em si, ele decide voltar para sua casa. Essa foi a sua melhor escolha, amém? Voltar para casa. Diga a essa pessoa assim, sua melhor escolha será sempre voltar para sua casa. Essa não é a realidade de muitas famílias, que preferem qualquer outro lugar do que voltar para casa. Essa não é a realidade de muitos pais, que preferem ficar nos ambientes por aí afora do que voltar para casa. Às vezes essa não é a realidade dos próprios filhos, que preferem as amizades do mundo do que voltar para sua casa. Mas voltar para casa sempre será uma melhor escolha. Voltar para casa sempre será você querer a restauração, querer a mudança. O filho pródigo só começou a sua restauração quando ele reconhece que ele estava perdido. Só volta para casa quem reconhece que qualquer outro lugar é um lugar de perdição. Só volta para casa quem reconhece que ali é o seu lugar. Toda restauração começa com voltar para casa. E só volta para casa quem tem a humildade de reconhecer que ali é o lugar que você precisa. Então, quando Jacó e Esaú, dois irmãos, eles brigaram ao ponto de um querer matar o outro, anos de divisão, de disputa por terra, por bens, mágoa, medo, distância. Mas aí Jacó, ele toma uma decisão de voltar para casa. A Bíblia diz que Jacó decide voltar na direção de Esaú e enfrentar a dor e buscar acima de tudo a reconciliação. E aquilo que parecia impossível, porque a promessa de Esaú era matar o seu irmão, aquilo que parecia impossível, Deus ele entra em cena e ele quebra todo o plano do inimigo. E naquele dia que Jacó decide voltar para casa, houve restauração na família. Os irmãos se abraçam, choram juntos e Deus reescreve a história. Assim será sobre a sua vida, amém? Assim será sobre a sua casa. Eu não sei qual é o tipo de divisão, de afastamento, eu não sei qual é a crise, mas eu sei que quando você decide em Deus voltar para casa, e não estou falando às vezes de forma literal, eu estou falando de forma emocional, eu estou falando de forma espiritual, eu estou falando de forma profética, está na hora de você decidir voltar para a sua casa. Voltar por inteiro, voltar pelo propósito, voltar pela aliança, voltar com tudo, irmãos, com toda a tua força, com toda a tua energia, com todos os teus recursos. Deus está dizendo a você, volte para a sua casa e você vai ver o tempo ser restaurado. Quantos não preferem fugir, ao invés de enfrentar a dor? Famílias dominadas pelo silêncio, dificuldades em reconhecer erros. Irmão, em nome de Jesus, vamos quebrar isso. Pelo amor de Deus, nós somos o povo da fé, nós somos um povo que conhece a Jesus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Então não tem dificuldade de reconhecer erro na presença de Jesus. Isso é o maior sinal de que você caminha com Jesus. Porque ninguém é perfeito, todos nós erramos. Em algum momento a gente vai errar, vai falhar, seja em pensamento, seja em palavra, seja em atitude, seja em ausência. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer, me perdoe meu irmão, eu falei com você, me perdoe, eu falei com você, me perdoe Senhor, eu falei contigo, me perdoe. Essa é a melhor ferramenta para a gente deixar o Senhor agir na nossa casa. Diga assim, não existe restauração sem arrependimento. E casas são restauradas quando alguém decide dar o primeiro passo. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer que você dê o primeiro passo. Talvez Deus esteja esperando alguém da família dizer, eu errei, me perdoa, vamos recomeçar. Repita comigo e diga assim, eu errei, me perdoa, vamos recomeçar. Diga mais uma vez, eu errei, me perdoa,
Vamos recomeçar. É fácil dizer aqui amém? Mas exercite isso constantemente em qualquer lugar que você estiver. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus filhos. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar com meus filhos na mesa. E quando eu erro com eles, porque às vezes eu falho, às vezes eu exagero, às vezes eu aumento demais o tom de voz, às vezes eu sou muito agressivo, às vezes eu sou ausente e não tenho dificuldade em dizer para eles: filhos, eu errei, me perdoe, vamos recomeçar a nossa história. Isso é trazer a presença de Deus para a nossa casa, isso é trazer a presença de Deus para o nosso casamento. Isso não te rebaixa, irmão. Pelo contrário, isso faz Jesus ser exaltado na sua vida, amém? Posso ouvir um amém? Igreja do Senhor, você está ouvindo Deus falar com você nessa noite aqui, em nome de Jesus? Então, o orgulho constrói muros, mas a humildade constrói pontes. Você não foi chamado para levantar muros, você foi chamado para construir pontes, que ligam pessoas à presença de Deus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Glória a Deus. E eu quero terminar com o último ponto, não menos importante. Uma família movida pela fé, ela aprende a amar novamente. Quantas vezes foram preciso? O texto diz que o pai recebe o filho, não com condenação. Você não vê o pai passando na cara do filho: bem feito para tu, quem mandou tu sair de casa? Bem feito para tu ter que comer comida de porco, quem mandou tu querer ser o que não é? Bem feito para tu, quebrou a cara, aí agora está voltando, né? Com a orelhinha baixa. Quantos de nós não fazemos assim, ou pensamos assim? Às vezes você pode nem falar, mas pensou, você já pecou, irmão. E a gente faz isso às vezes, sabe aonde, irmão? Sabe aonde? Dentro da igreja do Senhor. Igreja é família. Igreja é família. Se você faz isso aqui, você vai fazer em qualquer lugar. Bem feito. Eu acho é pouco. Irmãos, em nome de Jesus. Nós não somos essa família, amém? Nós usamos esse exemplo que Jesus conta. O Pai não condena, o Pai ama. Por quê? Porque amor restaura. Amor restaura tudo. O amor, ele restaura qualquer cenário. Diga a essa pessoa, talvez, olha para ela e diz assim: talvez, o que você está mais precisando hoje seja amar mais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Cobre menos e faça mais. Cobre menos de alguém, faça mais por alguém. Às vezes nós caímos nessa armadilha de cobrar do outro amor, e a gente esquece de dar amor, e a gente passa a vida cobrando, quando na verdade o Senhor está esperando que você faça. Ame mais, amém? Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que já aconteceu, o senhor não sabe o que já aprontou, o senhor não sabe como foi a história, o senhor não conhece dos detalhes, mas o Senhor conhece. Você quer ver uma prova? Está lá Oséias. Irmãos, Oséias é um confronto para mim e para você. Sabe o que Deus falou para Oséias, o profeta Oséias, capítulo 3? Oséias, vai lá, receba a sua esposa de novo, ame-a novamente, mesmo ela tendo lhe traído. Isso é confrontador, irmão, para muitos corações orgulhosos. Claro que Deus estava falando do cenário sobre ele e o seu povo Israel. Oséias representa a presença de Deus. A esposa, que era uma prostituta, representava Israel, que todo o tempo trocava Deus por qualquer coisa. Mas Deus aqui quer nos ensinar sobre aprender a amar novamente.
Deus quer te ensinar a aprender a amar novamente. A aprender a amar novamente, amém? A aprender a amar novamente, mesmo ferido, a aprender a amar novamente, mesmo humilhado, a aprender a amar novamente, mesmo rejeitado, a aprender a amar novamente, mesmo traído, a aprender a amar novamente, mesmo sendo trocado, a aprender a amar novamente, porque isso fala sobre a presença do Senhor nas nossas vidas. Através dessa história de Oséias, Deus mostra seu amor restaurador por você, por mim. Deus mostra o seu amor, seu perdão, sua graça. Porque quantas vezes a gente não falha para com Deus? Quantas vezes a gente não erra para com Deus? Quando a gente troca Ele por qualquer coisa. Quando a gente divide nosso coração com Deus e com pessoas. E Deus está lá, dizendo: eu estou pronto para te amar novamente. Estou pronto para te perdoar. Quebre sua frieza hoje, amém? Tem pessoas aqui que estão frias em relação à sua família. Hoje o Senhor está dizendo a você nessa noite: quebre essa frieza com amor. Volte a amar novamente. Amor não é sentimento, amor é decisão, irmão. Amém? Você está comigo aqui, não? São pessoas que estão frias, não tem diálogo. A ausência de demonstração de afeto, de carinho, de cuidado, irmãos, em nome de Jesus. O mínimo é ter uma expressão de cuidado, de carinho, de afeto, pela família biológica e pela família da fé também. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Hoje você demonstrou para ela o quanto você a ama. Olha para ela aí, vai lá. Olha para ela e diga assim: eu já te disse que te amo hoje. Casais que não dizem que se amam, que não têm uma expressão de carinho, de cuidado, de afeto mínimo. Relacionamento sobrevivendo. Deus quer restaurar essa casa, amém? Deus quer restaurar a família. Deus quer restaurar a família. Sabe de onde vai vir o último avivamento? Da restauração da família. O Antigo Testamento termina dizendo que Deus, Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. É o que Deus está dizendo, que o último avivamento virá a partir de uma restauração genuína da família. Quantos querem que Jesus volte? Então invista na restauração das famílias. Quantas pessoas dentro da casa não vivem uma carência de abraço? Você acha que não? Amém? Não precisa disso, precisa sim. Porque você faz isso lá fora. Você encontra os amigos no trabalho, dá aquele abraço. Aí a esposa passa meses sem sentir tua pegada, irmão. Lá em casa eu dou umas pegadas na pastora, irmão. Ela deve estar assistindo aí. Ela hoje botou um atestado, está doente. Ou vice-versa, mulher também, irmão. É só homem, amém? Às vezes eu gosto, quando a pastora chega, estou lá cozinhando, ela chega por trás, dá aquela pegada assim. Fico pensando coisa aí não, amém, irmão? Mas isso é bom, porque, irmãos, o toque, toca nessa pessoa que está ao seu lado, diga assim: o toque tem poder, toca aí, o toque tem poder, irmão, de transferir afeto, de transmitir amor, de transmitir essência. E às vezes a gente está falhando dentro da nossa casa. Eu tenho o maior cuidado com meus meninos isso. Não passar muito tempo sem tocar neles.
Você dá um abraço, chega para cá, senta aqui no sofá, abraça. E Vitor é mais ligado. Vitor, ele vem, já me abraça, já te amo, pai, eu te amo, pai. Todo dia Vitor vem, me beija. Vinícius é mais, quando eu vou abraçar, ele fica... Valentina é aquela doçura, né, de amor. E aí eu vou vencendo os desafios de um, do outro, porque são 3 diferentes, mas eu não posso ser diferente para nenhum. Eu preciso tratar iguais, eu preciso dar amor igual, eu preciso tocar igual, eu preciso falar igual. E aí a gente vai, irmãos, vencendo os inimigos da família, quando a gente se posiciona. Um amor que não demonstra, escute, o amor que não é demonstrado, ele acaba sendo interpretado como ausência. Tem muita gente que diz assim: você ama essa pessoa? Eu amo, pastor. Mas se você for perguntar à pessoa, você se sente amada por essa pessoa? Sinto não. Por quê? Porque não tem uma demonstração de amor. Tem uma palavra: eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Mas amor é muito mais do que palavras, amor é atitude. Então para um pouquinho hoje, Deus te trouxe aqui, para um pouquinho hoje e analisa: será que eu estou demonstrando amor pela minha casa, pela minha família, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos? Ou eu posso mudar algo hoje? A partir de hoje eu vou fazer diferente. Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque talvez, meus queridos irmãos, a nossa casa esteja em ruínas emocionais. Pode não estar financeira, mas pode estar emocional. Pode não estar emocional, mas pode estar espiritual. Mas hoje é o dia de nós nos posicionarmos. De parar, chega de tanta briga. Chega de tanta disputa, chega de tanta divisão, chega de tanta afastamento, de tanta ausência, irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos posicionar, quebrar isso. Chega de fingir que está tudo bem, mas na verdade você sabe que não está. Chega de dormir em camas frias, corações distantes. Até quando? Até onde você acha que vai? O mesmo Jesus que acalmou a tempestade em alto mar, Ele pode acalmar o seu lar. Porque Ele é a rocha. Ele é a rocha que sustenta todas as coisas. Ele é o fundamento que mantém uma casa de pé. Ele é a esperança do amanhã. Ele é o fogo que queima constantemente no altar. Ele é a raiz de Davi. Ele é a estrela do amanhã. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é a terceira dobra do cordão que sustenta todas as coisas. Ele é o pai dos órfãos, o marido das viúvas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é aquele fundamento em que uma casa é construída e a crise não derruba jamais. Jesus é, amém? Levante sua mão direita e diz assim: Jesus, Tu és a rocha, o fundamento da minha família. Sabe como a história termina? Diga assim: em festa. Diga: em festa. Diga mais alto: em festa. Diga essa pessoa ao teu seu lado, diga assim: a história começou em ruína, mas ela acabou em festa. Diga assim: a sua história pode ter começado ruim, mas ela vai acabar em festa, na presença do Senhor. Talvez hoje existam feridas escondidas aí dentro, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ainda é especialista em reconstruir aquilo que parecia estar quebrado. Essa família parecia estar quebrada para sempre, mas Jesus vai lá e entra em cena.
traz aquilo que se foi de volta. E sabe como termina? Termina em festa. Então, todas as vezes que há uma restauração em uma família, os céus celebram. Todas as vezes que o perdão entra em cena, há uma festa nos céus. E se há festa nos céus, então também há festa na terra, amém? Diga a essa pessoa: nós vamos festejar. Diga ela assim: nós somos da festa, amém? Em nome de Jesus. Diga assim: a rocha em que a minha família está firmada é Ele, é Jesus.